orixá dentro da Umbanda. Qual era o entendimento lá atrás, quando os iorubanos começaram a se, não misturar, né? Mas a se introduzir nos cultos afro que já existiam. E vamos falar só do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que isso não aconteceu só no Rio, aconteceu em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aconteceu no Nordeste, aconteceu pelo Brasil afora. Tá? Mas vamos falar só do Rio de Janeiro por enquanto, para ficar mais fácil da gente entender. Então, quando os iorubanos começaram a se misturar com aqueles cultos de base banto, que já existia aqui no Rio de Janeiro, quando eles começaram a trazer a ideia de orixá, os iorubanos, trouxeram a ideia do orixá que fez isso tudo aqui acontecer. São ancestrais divinizados, são são deidades que foram criadas como tais. Então, não importa se é Eborá, se é isso, se é aquilo, não importa o nome agora, tá, gente? Então, eles foram criados como tais, foram ascensionados à cadeira de orixás. Beleza, tranquilo. Os caras têm essa visão de que os orixás dão a sustentação e o comando. O povo banto não tem essa visão. O povo banto tem uma visão diferente. O povo banto é uma visão mais da natureza ao redor. Quando eles falam em Dandalunda, eles não estão falando de uma entidade ou de um espírito ou de uma deidade que faz a água. Não, eles estão falando da própria água. É a própria água. Essa água, ela forma um fenômeno da natureza. Uma cachoeira, por exemplo. A este fenômeno da natureza é dado o nome de Ramba. Mais de um Ramba juntos é Mahamba. Então você tem o rio, Ramba, eu vou chamar aqui de 1, 2, 3, tá? Então, o rio, Ramba 1, deu a queda da cachoeira, Ramba 2. Bateu na pedra, subiu aquela poeira de água, Ramba 3. Essa poeira de água evaporou e formou a nuvem, Ramba 4. Essa nuvem choveu, Ramba 5. Nessa chuva tem relâmpago, Ramba 6. E assim vai. São rambas, que a gente em português fala rambas, né? Mas em Quimbundo vai falar Mahamba, que é o plural de ramba. Que ramba significa fenômeno da natureza, aquilo que acontece ao nosso redor. O fenômeno da natureza sempre esteve lá, desde que a Terra é terra. Não precisa do homem para acontecer, não precisa de Deus, não precisa de orixá, não precisa. O fenômeno da natureza está lá, desde que a Terra é terra. Um vulcão explode porque é dele. Ele é assim. Não precisa o orixá chegar lá e riscar um fósforozinho e falar, explode agora. Não precisa. O vulcão é assim, ele é um fenômeno da natureza. A este fenômeno é dado um nome de Ramba lá, eu não sei o nome em Quimbundo, mas é dado um nome. O raio eu sei que é Nzazi, né? O raio é Nzazi. Nzazi não é uma entidade, uma deidade que manipula o raio. Não. Nzazi, por causa do raio, Nzazi existe. E não o raio existe por causa de Nzazi. Não é assim. Nzazi existe por causa do raio. É essa concepção que os bantos tinham e têm. Quando os orixás chegaram e se misturaram com os caras, a ideia de culto permaneceu banto. Como é que eu cultuo Dandalunda? Como é que eu cultuo Nzazi? Como é que eu cultuo Nkosi? Como é que eu cultuo esses caras? A mesma forma de culto foi emprestada à ideia de orixás que os iorubanos trouxeram.